nós já estamos quase entrando dentro do livro mesmo, no modernismo, então eu vou explicar só basicamente aqui. A primeira fase modernista, lembrando que é um período que tem, né, uma data de início, aqui foi em 1922, com a Semana de Arte Moderna, 13, 15 e 17 de fevereiro. Essa primeira geração, essa primeira fase, então, propunha a ruptura. Ela não queria saber de mostrar uma literatura, ela queria saber de mostrar que rompeu com os padrões, não queria uma essência. A segunda geração, então, a segunda fase, por sua vez, ela veio, eu acredito que vocês se lembrem um pouco da Semana de Arte Moderna, né? O que foi um grande evento e que causou muita estranheza no público. A primeira fase propunha o quê? Propunha a destruição. Eles mesmos nomeavam a primeira fase. Ah, tá, Juliana, já coloco presença para você, tá? Eles mesmos colocavam a primeira fase como destruição, que quer romper com todos os padrões. Essa primeira fase, então, ela vem com essa ideia de tirar toda a estética romântica, parnasianista, simbolista, que foi vivida, e agora incorporar algo novo. Uai, minha anotação. Agora apareceu. Tá compartilhando, gente? Tá Tá normal? compartilhando. Para mim apareceu um negócio estranho aqui que eu não sei o que é. Então, essa primeira fase, ela veio romper. Porque ela queria causar. A segunda fase é como se jogasse água na poeira, a poeira baixasse. Eles não queriam causar mais. Eles queriam, então, buscar uma literatura tipicamente brasileira, ligar a alguns padrões clássicos, como o soneto, por exemplo, que Vinícius de Moraes tanto usou nessa segunda fase, algumas rimas, algumas características brasileiras. Então, a segunda fase, ela vem com uma roupagem mais cultural, principalmente em relação à cultura brasileira. Carlos Drummond de Andrade utilizava muito coloquialismo, temas frequentes, aspectos culturais no geral, o folclore, a comida, a simplicidade da vida. A simplicidade da vida. O amor, claro que sempre está presente. A literatura intimista vai começar aqui de forma muito sutil, claro que não vem com aquela sofrência de Clarice Lispector, mas vem com algo mais o intimismo, o pensamento. Então aqui vem algo do simples. Carlos Drummond gostava das coisas simples da vida, com uma linguagem coloquial, mas sem aquela brutalidade proposta pela primeira fase, de algo mais sutil. Essa segunda fase, ela também é chamada de geração de 30, né? Porque ela iniciou-se por volta de 1930. Então, a Rosa do Povo, e claro que ele vai interligar alguns fatores históricos, tá? A Rosa do Povo vai apresentar uma coletânea de poemas que vai trabalhar isso. Algo simples, algo do dia a dia, algo focado na nossa cultura. O índio, o folclore, a quadrilha, o carnaval, o samba, a feijoada, o violão, sabe, aspectos culturais do dia a dia brasileiro, que até então não eram valorizados. Ok? Então vamos voltar para a gente interpretar o primeiro poema. Esse poema, Carta a Stalingrado, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 5 estrofes, esse trecho aqui. Vamos lá? Primeira estrofe, Case, leitura, por favor. Segunda estrofe, Júlia. Terceira estrofe, Carol. Quarta estrofe, Sabrina. E quinta estrofe, Enzo. Pode ser? Vamos lá, pode começar. Primeiro. Pode. Carta a Stalingrado. Stalingrado,
Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos. Stalingrado, seus peitos, dilata os seus peitos, Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. Segunda. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, está ligado sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes. Não dá para ver o resto, não. Não? Dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. É para continuar? Essa é a minha parte ainda? Stalingrado. Sabrina. Stalingrado, miserável monte de escombros, no entretanto resplandece. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio. Débeis em face do teu pavoroso poder. Mesquinhas no seu esplendor de mármore, salvos os rios não profanados. As pobres e prudentes cidades, outrora gloriosas, erguem-se em luta. Aprendem contigo o gesto de fogo, também elas podem esperar. As cidades podem vencer, Stalingrado. Pense na vitória das cidades, que por enquanto é apenas uma fumaça subindo do Volga. Pense no colar de cidades, que se amarão e se defenderão contra tudo. Em teu chão calcinado, onde apodrecem cadáveres. A grande cidade de amanhã erguerá a sua ordem. Ok, vou voltar aqui um pouquinho. Carta a Stalingrado. Primeira coisa, o que é Stalingrado? Vocês viram em história. É uma cidade que teve uma guerra lá. Isso, foi dentro da Segunda Guerra Mundial, uma batalha, né, que teve. Isso. Então, carta a Stalingrado. Né? Então, fazendo referência à batalha que houve. Só contextualizando um pouquinho a história, as fases modernistas, né, ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira geração, não, mas a segunda geração, o começo da segunda geração já começou com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, foi bem nesse período. Carlos Drummond, então, vai escrever uma carta a Stalingrado, que foi uma batalha que houve entre a Alemanha, eu não me lembro, certo? Mas que foi uma batalha que houve dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai falar, depois de Madrid e Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois entre as ruínas, o resto, né, do que sobrou da guerra, outros homens surgem. A face negra de pó e de pólvora, a sujeira, o que sobrou da guerra e o hálito selvagem de liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. Ou seja, a guerra ela vai e ela volta. Ela ainda vai perdurar. Outra questão, segundo. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Por quê? A atenção está toda voltada para a Segunda Guerra Mundial. Então, o que é poético não é literalmente o que está dividido em estrofes e versos. Lembra quando eu disse, lá no romantismo nós trabalhamos, que o romantismo é um período literário que produz prosa e poesia?
A poesia não é aquilo que está essencialmente em estrofes e versos. A poesia é o sentimento proposto em uma obra. Em O Cortiço, por exemplo, eu tenho poesia. Tá? Então, quando ele vai fazer a relação, a poesia fugiu dos livros, está nos jornais, porque a atenção está toda voltada para aqueles que vivem a guerra. E olha só, os telegramas de Bosco repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo que nós, na escuridão, ignorávamos. Qual a escuridão que ele estava vivendo? Eu vou para a questão para a gente voltar. A compreensão do texto nos permite dizer que... Vamos lá, João Gabriel, lê as alternativas, por favor. Tem não? Ana Carolina, lê as alternativas, por favor. O título remete ao imbricado de gênero que desde o início dá o tom de contemporaneidade aos versos, sendo carta parece explicitamente endereçada ao outro, mas se presente que o poeta é emissor ao mesmo tempo seu destinatário. Peraí, vamos entender, só um minutinho, por favor. Vamos entender o que essa questão, essa alternativa tá. O que é o imbricado de gêneros? É a poesia com a carta, o gênero epistolar. Então, seria a confusão de gêneros aí, né? Que no início parece endereçada a outro, mas se pressente que o poeta emissor é ao mesmo tempo destinatário. De acordo com a leitura do texto, ele está falando com Stalingrado, né, com a batalha, mas o sentimento que ele deixa transparecer é que ele emite e é para ele mesmo. Ou seja, uma autorreflexão. Letra B. As estrofes e os versos são regulares, mantém-se o equilíbrio dentro das palavras e sonoridades. As pausas sintáticas, a força expressiva de alguns verbos e palavras denotam a falta daquele senso de medida raro, que denuncia a ausência do apuro estético à procura da palavra exata. Vamos lá, pessoal. As estrofes e versos são regulares? Mesma quantidade de versos, mesma quantidade de sílaba métrica, são regulares? São? Não. Não, não são. Então, a letra B já está descartada. Letra C. Ana, Carolina. Para me ler, está ligado, antropomorfizada, a cena especialmente para uma derrota interna em meio à destruição e às ruínas, como o último apelo da identidade pessoal diante das catástrofes contemporâneas. Vamos tentar entender, eu vou voltar lá no texto para a gente procurar isso aqui. Stalingrado, a cidade antropomorfizada, a cena especialmente para uma derrota interna, ou seja, derrota do eu lírico. Nós vamos procurar se ele se ele tem esse sentimento de derrota mesmo, em meio à destruição e às ruínas. Espera aí que eu vou voltar lá. Deem uma olhada, passem o olho para ver se ele faz essa referência de uma destruição interna. Se ele está, de fato, desanimado. Primeira estrofe dá para ver. O mundo não acabou. Isso é uma derrota interna? Ele está com o sentimento de que tudo acabou, teve a guerra e agora não tem jeito mais? Não. E aí, pessoal? Não. Olha aqui. Saber que resistes, resistência, ele está com o sentimento de uma derrota interna? Que ele foi derrotado, acabou, agora não tem mais nada para fazer? Não. Quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome estará firme no alto da página.
terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Ele não está com sentimento de derrotado. Ele está com sentimento de esperança. Então, eu não posso marcar a letra C também. Letra D. Na segunda estrofe, recorrendo à figura heróica de Homero, os telegramas distanciam a façanha dos soviéticos, que resistiram à ofensiva alemã, aos feitos eternizados na Ilíada e na Odisseia, peças clássicas da epopeia ocidental, numa nítida valorização do clássico. Vamos lá. Essa frase parece até difícil de interpretação, né? Na segunda estrofe, nessa aqui. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero. Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Vontade de resistir. Observem a letra D. Recorrendo à figura heróica de Homero, os telegramas distanciam a façanha dos soviéticos que resistiram à ofensiva alemã, aos feitos eternizados Ilíada e Odisseia, peças clássicas da epopeia, numa nítida valorização do clássico. E agora, o que é que vocês acham? Essa segunda estrofe, ela se remete a essa valorização de Ilíada e Odisseia, ela foca nesse ponto do clássico, de valorizar o clássico. O que é valorizar o clássico? Sonetos, métricas, rimas, linguagem formal, o vocabulário culto. Volta nessa valorização ou não? Lá na segunda estrofe. E aí, gente? Segunda estrofe é essa. Se prende a valorização dos padrões clássicos aí? Não, ele só cita. Os telegramas de Moscou repetem Homero. Mas Homero é velho. Quando ele fala Homero é velho, não quer dizer que eu tenho que descartar Homero. Mas também não quer dizer que eu tenho que resgatar Homero. Tá? Ele cita que os telegramas cantam um mundo novo. Se é um mundo novo, não é uma retomada aos padrões clássicos. Tá? Clássicos, nós vamos lembrar lá da Grécia Antiga. Aquilo ali é considerado clássico. Aquilo ali é considerado perfeito, esteticamente perfeito. Então, se é clássico, não pode ser moderno. Tá? Aqui, então, nós vamos marcar a letra A. O título remete ao imbricado de gêneros, né? Porque fala carta a Stalingrado. Opa, peraí que eu perdi a palavra. Stalingrado, carta a Stalingrado, que parece um gênero epistolar, sendo que é uma poesia. Então, eu tenho a mistura de gêneros que o próprio título já me fala carta, então eu acho que eu vou ler um gênero epistolar, sendo que na verdade tem uma estrutura poética aí. E aí o próprio lírico ele faz uma reflexão de tudo o que aconteceu. Que mesmo com toda a guerra, mesmo com toda a destruição, o mundo ainda existe. Novos homens vão surgindo. Custou muitos homens, custou muitas vidas. Mas novos homens vão surgindo, novas coisas vão aparecendo, novas oportunidades vão surgindo, tá? Então, aqui, letra A. Dúvidas? Pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Maria Lúcia. Eu quero que vocês me ajudem, porque eu ficar falando sozinha não vai resolver.
Tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho um outro poema que também é um pouquinho extenso. Ó, são 7 estrofes. Vamos ler? Primeira estrofe. Maria Cecília, tá aí? Segunda estrofe, Tainá. Vão me dando A um ok Tainá aí. não tá. Tainá, não? Vão me dando um ok, por favor. Thales? Tô aqui. Ok, segunda estrofe. Terceiro, Camille. Deixa eu ler um também. Deixa, pode ser ler a quarta. Tá. Mais alguém? Deixa São eu ler a 7. quinta. Pode. Quinta. Quem vai ler a Qual que eu sexta? vou ler, Maria? Peraí, vamos recapitular aqui. Primeira. Era Maria, ela não tá aí, não? Ela tá no chat. Ah, tá sem? Ela tá no chat. Tá, primeira, quem pode ler? Eu leio a primeira. Então tá, Keise a primeira. Segunda, Thales. Terceira, Eu sou a quarta. Carolina é a A quarta. terceira é a Camille. Terceira, Eu vou a quinta. Camille. Quarta, Carol. Quinta, Giane. Giane. Sexta, pode ser Vitória? Pode. Pode. Sétima, José Roberto, pode ser? Augusto, pode ler a sétima? Tem ninguém? Maria Não. Alice, pode ser? O seu microfone tá travado. Oi. Pode ler aí. Pode ser eu, se meu microfone vai travar. Então tá. Vamos lá, começando. Era preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, porém dos mais expostos à galhofa, girando um pouco em tua atmosfera ou nela aspirando a viver, como na poética e essencial atmosfera dos sonhos lúcidos. Era preciso que esse pequeno cantor... Peraí que tá... É você mais não. Ah, Era tá, preciso que esse pequeno cantor teimoso, de ritmos elementares, vindo da cidadezinha do interior, onde nem sempre se usa gravatas, mas todos são extremamente polidos, e a opressão é detestada. Se bem que o heroísmo se banhe em ironia. Ixi, o áudio da Camille tá cortando, parece. Sou eu agora? Não, é a Camille, né? Deixa eu no lugar dela. Tá Para. travando. Parece que ela tá tentando falar, acho que é o áudio. Tá, vocês estão escutando? Agora estamos. Antes não Para estávamos. de... Parou de novo. Tá travando muito meu microfone. Pareço como, em tudo mais, nossa gente se parece, com qualquer gente do mundo, inclusive os pequenos judeus, de bengalinha e chapéu coco, sapatos compridos, olhos melancólicos. Carol. Vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e vivem nos filmes, nas ruas tortas, com tabuletas, fábricas, barbeiros, polícia. Abaixa um pouco, Maria Lúcia, não dá pra me ver. Não tem como. Não tem como. Ele não sai em lugar, não. Deixa eu ver se assim Só dá fica pra me melhor. ver da polícia, aí fica o negócio aqui na frente, sabe? O meu também, é o do Zoom, assim, a barrinha. Aí não dá pra ler. Essa barrinha você não carrega ela, não? Sei lá, dá pra carregar? Você tirou, você parou de compartilhar. Não, eu tirei, porque eu tô tentando ver o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, não. Assim Dá melhorou? pra diminuir a barrinha também. Ah, consegui, ó. Puxei pra cima. Posso continuar? Ah, por favor. Então, deixa eu ver. Peraí, vamos ver se eu voltar aqui fica. Dá pra você ler, ó. Ó, assim dá? Dá. Então lê essa estrofe de novo. Vagabundos.
Vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e vivem, nos filmes, nas ruas tortas, com tabuletas, fábricas, barbeiros, polícia, e vencem a fome, iludem a brutalidade, prolongam o amor, como um segredo dito no ouvido de um homem, do povo caído na rua. Bem sei que o discurso acalanto burguês não te envaidece, e costumas dormir enquanto os veementes inauguram estátua, e entre tantas palavras que como carros percorrem as ruas, só as mais humildes de xingamento ou beijo te penetram. Falam por mim os abandonados da justiça, os simples de coração, os párias, os falidos, os mutilados, os deficientes, os indecisos, os líricos, os cismarrentos, os irresponsáveis, os pueris, os cariciosos, os loucos e os patéticos. E falam as flores que tanto amas quando pisadas. Falam os tocos de vela que comes na extrema penúria. Falam a mesa, os botões, os instrumentos do ofício e as mil coisas aparentemente fechadas. Cada troço, cada objeto do sótão, quanto mais obscuros, mais falam. Primeira coisa, vocês viram que característica bem Carlos Drummond, né? Percebam a linguagem, a pontuação, a acentuação. Tá vendo que a Casey ainda falou, nossa, falou não, ela ainda continuou a leitura. Isso aqui é a segunda estrofe mesmo, começada com letra minúscula, depois de uma vírgula. Isso já é uma característica desde a primeira geração, tá? A ruptura com os padrões normativos da gramática. Então, essa questão aparece muito nos poemas de Carlos Drummond. Outra coisa, de quem que ele está falando aqui o poema inteiro? Do povo brasileiro, do simples. Olha aqui, era preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, porém dos mais expostos à galhofa, girando um pouco em tua atmosfera ou nela aspirando a viver, como na poética essencial atmosfera dos sonhos lúcidos. Era preciso que esse pequeno cantor, era preciso que o brasileiro fizesse isso, onde nem sempre se usa gravatas, mas todos são extremamente polidos. Então ele fala de um lugar simples do dia a dia, para dizer-te como os brasileiros te amam e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece com qualquer gente do mundo. O brasileiro, então ele fala do brasileiro, ele fala do dia a dia, ele fala do vagabundo, ele fala do marginal, ele fala do engravatado, ele fala do burguês, ele fala da simplicidade. Vamos na questão para a gente voltar. Leia os itens a seguir e marque a única alternativa incorreta sobre o poema. Tá? Incorreta agora. Quem vai ler as alternativas, por favor? Alguém? Pode fazer essa gentileza? Vou ler. Então vai, Casey. O poema caracteriza-se pelo conteúdo dramático e libertário, por meio dos elementos de contradição do homem comum, que aumenta o ritmo de dramaticidade visionária, implementada pelo poeta, que se identifica com os problemas sociais sem abandonar a sofisticação poética. B. O texto surge como a voz da subordinação para com a ideologia. É o signo às avessas. O que incomoda e polemiza é trazido à tona pelo poeta de maneira conformista. Por isso, silenciar os vencedores e dar voz aos vencidos é o ideal deste cantor de ritmos elementares. C. Ao trazer para o centro do poema o grito dos silenciados, o poeta parece concordar com o que diz Adorno em relação aos excluídos. Esses têm também o mesmo ou maior direito de buscar o som que fundem sofrimento e sonho. D. Carlito é a própria personificação do silêncio. O silêncio que buscamos na personagem de Charlie Chaplin não é simplesmente a ausência de palavras, mas fundador de novos significados. Assim, o silêncio adquire o estatuto de linguagem. Alguém tem alguma sugestão? Querem que volte no texto? Vou fazer assim, gente, eu vou enviar esse slide para vocês,
Para quinta-feira, vocês respondam essas questões, por favor. São 5 questões de Carlos Drummond e 5 questões de O Cortiço. Tá? As questões do Carlos Drummond têm que ser um pouco mais analisadas, porque os poemas são extensos, os trechos dos poemas são extensos, e o poema parece que a gente precisa ficar indo e voltando para interpretar, né? Mas vamos uma por uma? Primeira coisa, o poema caracteriza-se pelo conteúdo dramático e libertário, por meio dos elementos de contradição do homem comum, que aumenta o ritmo de dramaticidade visionária, implementada pelo poeta, que se identifica com os problemas sociais sem abandonar a sofisticação poética. Então vamos lá, nós estamos procurando a alternativa incorreta. Segundo parágrafo. Era preciso que esse pequeno cantor teimoso, de ritmos elementares, vindo da cidadezinha do interior, então ele está falando de alguém do interior, onde nem sempre se usa gravatas, mas todos são extremamente polidos e a opressão é detestada, se bem que o heroísmo se banhe em ironia. Então, ele está falando de um tipo de povo. Nós estamos procurando lá na letra A. Se eu tenho a dualidade, né? O homem comum e a questão do poeta. Terceira estrofe. Para dizer-te como os brasileiros te amam e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece com qualquer gente do mundo, inclusive os pequenos judeus, de bengalinha e chapéu cocó, sapatos compridos, olhos melancólicos.